Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon. Nessa frente 2 vamos às atividades em óptica na lista 1.2. Uma câmera escura de orifício tem comprimento de 80 centímetros. Essa câmera é utilizada para fotografar um objeto luminoso linear situado a 1,90 metro na parede da câmera que contém o orifício da altura de sua imagem obtida sobre o filme de 40 centímetros. Com base nesses dados, podemos afirmar que a altura do objeto é de alternativa A, 30 cm, B, 50 cm, C, 60 cm, letra D, 75 e letra E, 95 cm. Preste muita atenção. Vamos então à resolução. Você pode perceber que a razão entre os tamanhos, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, são diretamente proporcionais à distâncias desse objeto até o orifício e dessa imagem que vai ser formada até o orifício. Aí você tem 80 centímetros, que é o nosso B, nossa incógnita B, que equivale a 0,8 metro. A altura, a incógnita A, que equivale a 1,90, essa incógnita A significa a distância do objeto até o orifício. A B, do orifício até a bendita imagem que vai ser formada, projetada. Aí você tem o tamanho do objeto sobre 0,40 metro, que é o tamanho da imagem que foi projetada, igual a 1,90 sobre 0,80. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isolando a variável que se pede, fica equivalente a 0,40 multiplicado por 1,9 dividido por 0,8, que equivale a 0,95 metros, ou então 95 centímetros. Letra E. Vamos então à segunda questão. Uma substância possui índice de refração igual a 1,25, sendo a velocidade da propagação da luz no vácuo igual a 300 mil km por segundo, ou então 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Conclui-se que a velocidade de propagação da luz referida na substância é de... Aí você tem aqui a alternativa A, 2 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, 2,4 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, a alternativa C, 2,8 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, 3,2 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, e a alternativa E, 3,6 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Preste muita atenção nessa resolução, onde você tem um índice de refração equivalente à razão da velocidade da luz e a velocidade da onda que se propaga nesse meio. O índice de refração equivale a 1,25, a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Isolando as variáveis que se pedem, você pode perceber na equação, 1,25 é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava dividido por essa velocidade. A velocidade está dividindo no segundo membro da equação, passará multiplicando ao primeiro membro da equação. 1,25 está multiplicando, passará dividindo no segundo membro da equação. Logo, essa velocidade equivale a 2,4 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Letra B. A figura mostra um raio de luz que, a partir do ar, incide perpendicularmente à superfície lateral da curva de uma peça de vidro hemicilíndrica, sendo esse raio refletido internamente por sua superfície lateral plana. Observa-se que o raio passa a ser totalmente refletido quando α é igual a 45. Considerando o índice de refração no ar igual a 1, pode-se concluir que o índice de refração N desse vidro é igual a raiz de 2, alternativa A, 2 raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, letra D, 2 e letra E, 3 raiz de 2 sobre 2. Vamos então à resolução. Você pode perceber na ilustração, temos uma reflexão total, correto? Onde esse seno do ângulo limite é o seno do primeiro índice de refração sobre o segundo índice de refração. E ele falou que esse seno é igual a 45, o seno de 45 equivale a raiz de 2 sobre 2, correto? Então tem raiz de 2 sobre 2 igual a 1 dividido por N2. O N2 é a variável que eu quero pedir, que eu quero computar, perdão. Então eu tenho N multiplicado pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Esse valor que está multiplicando passará ao segundo membro da equação
dividindo, correto? Então eu tenho como conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí eu tenho n2 igual a 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu tenho raiz de 4 no denominador, que é igual a 2. Então, eu tenho n2 igual a 2, raiz de 2, dividido por 2, simplificando, numerador e no denominador, n2 equivale a raiz de 2, alternativa A. Um objeto pontual P encontra-se na base de um recipiente que contém duas câmaras de orifício A e B, com espessura EA igual a 28 centímetros e EB 39 centímetros, como você pode perceber na ilustração. Os líquidos são homogêneos, transparentes e immiscíveis. Considere o índice de refração do ar igual a 1 e dos líquidos A e B 1,4 e 1,3 respectivamente. Conforme indica a figura, um observador olhando numa direção aproximadamente perpendicular à base do recipiente enxergará o ponto P na posição X. Qual a distância entre X e a superfície livre do líquido? Aí você tem diversas alternativas. O importante é que você venha comigo na resolução. Você tem, então, índice de refração do observador sobre o índice de refração do objeto. Aí você tem a distância do observador até a imagem formada e você tem a distância do objeto, como você pode perceber ali na ilustração, correto? Aí você tem o índice de refração do observador, que ele está no A, que equivale a 1, porém você tem uma somatória de índices de refrações ali naquele meio onde perpassa EA e EB, que equivale respectivamente a 1,4 e 1,3, correto? Igual essas distâncias que você pode observar, a distância X, que é onde vai ser a imagem formada, e a distância no ponto P, que equivale ao somatório de 28 centímetros mais 39 centímetros. Aí você tem o produto dos meios igual ao produto dos extremos, correto? Aí você somando aqui os índices de refrações, equivale a 2,7 e 39 mais 28, equivalente a 67. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A variável que se pede ali é o x, correto? Então eu tenho 67 dividido por 2,7, que equivale a aproximadamente 24,8 centímetros. Tranquilo? Quando a luz branca atravessa um prisma transparente, ela decompõe-se, tornando-se evidente o espectro de cores que se unem para formá-la. O fenômeno descrito refere-se à dispersão da luz, reflexão da luz, absorção da luz, difração da luz ou polarização da luz. A alternativa certa é a alternativa A, dispersão da luz. Notando que o fenômeno em questão é chamado de dispersão e nele a luz sofre refração ao ser transmitida através do prisma. Como o índice de refração da luz é diferente para as diferentes frequências, ocorre a separação do feixe, possibilitando a observação do espectro visível. A luz visível é um tipo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são capazes de propagarem no vácuo com velocidade aproximadamente de 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Aí você tem aqui alternativa A, luz visível, infravermelho, infrassom. Perceba que o infrassom ele é uma onda mecânica. Aqui, alternativa B, micro-ondas ultrassom, radiação gama. Perceba que a ultrassom é uma onda mecânica também. Raio-X, ondas de rádio e radiação gama. Alternativa C, muito bem. Aí você pode perceber que apenas a letra C apresenta 3 ondas eletromagnéticas, infrassom e ultrassom são ondas sonoras, onde a radiação beta e alfa são tipos de radiações corpusculares, isto é, são formadas por partículas.
A correção dos defeitos visuais é feita, com base em uma das áreas da óptica. Para tanto, usa-se sistemas ópticos corretivos, como as lentes delgadas. A área da óptica que corresponde às correções aplicadas à visão é conhecida como alternativa A, óptica quântica, B, óptica ondulatória, oftalmologia, óptica geométrica ou letra E, optometria. A alternativa certa é a letra D, a área da óptica que é responsável, pelo estudo de sistemas corretivos como lentes delgadas, é chamada de óptica geométrica. Por meio das equações da óptica geométrica, podemos determinar a vergência, que é o inverso da distância focal, mas conhecida também como grau. Perfeito? Um forte abraço, meu querido aluno, meu querido guerreiro e guerreira. Até a próxima aula e não esqueça que a vitória já é sua.